Olá, graça e paz para você que está nos assistindo. Eu sou o missionário Renan Viana. Quero te dar as boas-vindas ao nosso canal do YouTube e à nossa série devocional Homens de Fé. Estou juntamente com o pastor Everaldo Franklin, ministrando ao teu coração, baseado nos testemunhos de grandes homens que a Bíblia nos traz relato. Antes de entrarmos na palavra de hoje, no personagem de hoje, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito. E se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série ministrado pelo pastor Everaldo Franklin, eu vou deixar o cardzinho aqui no vídeo. Sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que nos diz: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. E esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Graças a Deus. Nós observamos aqui a história de um homem de Deus, Jefté, que foi julgado por causa de suas origens e por causa do erro de seu pai. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. E por ser um filho bastardo, foi expulso pelos seus próprios irmãos da casa de seu pai e negaram a ele o seu direito à herança sobre aquela terra e sobre todos os bens da sua família. Eles não consideravam Jefté como seu irmão legítimo. Mas a palavra de Deus nos ensina então que os amonitas começaram a guerrear contra o povo, contra a família de Gileade. E numa situação de grande aperto, eles recorrem à única pessoa que poderia salvá-los, a Jefté. E eles retornam a ele, que estava
vivendo na terra de Tobi e cercado por homens maus, por homens sem índole, por homens que foram talvez abandonados como ele, homens sem valor, como diz as Escrituras. E esses homens fizeram de Jefté seu líder, e eles seguiam a liderança de Jefté. Nós observamos nessa história que Deus tinha um plano para a vida de Jefté. Apesar de que aqueles que estavam ao seu redor não reconheciam o seu valor e não reconheciam o seu chamado em Deus. O que nós aprendemos com o testemunho de Jefté é que, independente das nossas origens, independente do nosso passado, independente do erro dos nossos ancestrais, Deus tem um projeto para com cada um de nós. Nós não somos um acidente de percurso, nós não nascemos por um acaso, e aquele que Deus estabeleceu como herdeiro não pode ser revogado. Nos planos de Deus, Jefté seria o líder daquele povo, mesmo que eles não reconhecessem em seu passado. Jefté teve que enfrentar a humilhação do abandono, da rejeição, passar por cima do seu orgulho ferido para aceitar o convite dos anciãos de Gileade para liderar aquele povo contra os amonitas. A palavra vai nos dizer que Jefté foi bem-sucedido no campo de batalha, que através da vida dele, através da liderança dele, toda Gileade foi liberta das mãos dos filhos de Amon. O que nós aprendemos através dessa mensagem hoje, que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, é que o dom que o Senhor colocou sobre a nossa vida, o chamado que o Senhor liberou sobre nós, é irrevogável. Mesmo quando os homens não reconhecem, somos reconhecidos e habilitados pelo próprio Deus. Nós observamos que Jefté era um homem temente ao Senhor. Era um homem que conhecia ao Senhor. E era um homem que superou o abandono, o desprezo da sua própria família, para assumir a posição a qual o Senhor tinha planejado para ele desde a eternidade. Jefté foi um dos grandes juízes de Israel. Liderou o povo em momentos de crise, de adversidade. Foi para aquele determinado momento que Jefté tinha nascido, para vencer o momento de crise e de desespero que Gileade não conseguiu administrar sozinho. Que neste dia nós possamos aprender com esse testemunho e entender: você não é um acidente, você nasceu para esse tempo. E assim como Jefté, mesmo se você sofreu injustiça, mesmo se você sofreu rejeição, mesmo se as pessoas ao seu redor não entenderam ou aceitaram o teu chamado, se Deus determinou para você uma certa posição, não se preocupe, o que é seu virá nas tuas mãos e você será honrado não pelos homens, mas por Deus. Assim, nós somos encorajados pelo Espírito Santo a não desistir, mesmo em meio às adversidades. As nossas dores, todas as nossas lutas nos servem de testemunho e de bagagem para que nós possamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar copiosamente no dia de hoje. Um grande abraço no teu coração, graça e paz.